Esse é o canal mais estourado desse país. Novas camisas na parede, inclusive a do Golim Demônios da Areia aqui, que ficou linda na parede. Além disso, podcast do Golim Esportes saiu, velho. Você não tá sabendo disso? Veja o link que tá aí na descrição, mas na dúvida tá em todas as plataformas. Você pode procurar no Google Podcasts, você pode procurar no Pocket Casts, você pode procurar no Spotify. Na dúvida, ouve no Anchor, que é a plataforma que eu mesmo posto. Adorei os caras e é tudo gratuito, então eu achei realmente muito bacana. Hoje vamos falar sobre a semana 2 da AAF, bastante coisa bacana pra falar. Não sai daí, velho, porque agora tem uma vinheta super estourada e da hora. Vai, vem. Sejam muito bem-vindos ao Golim Esportes e tem coisa muito bacana pra falar hoje. A gente já falou muito sobre a semana 1 e sobre a estreia da Alliance. Chega disso, é hora de olhar pro futuro, porque tem duas coisas importantes no futuro da Alliance. Em questão de jogo, em questão dos times, se os times estão bem ou não, se a gente vai ver competitividade ou não, e em questão de audiência e público. E a audiência em público também se divide em dois. Tô parecendo um professor de matemática dividindo as coisas aqui. Mas a questão da audiência é na televisão, a audiência de quem assiste e a audiência presencial. A audiência presencial, dizem que não é um problema pra AAF, não é um problema. Eles anunciaram que foram 20 mil pessoas no jogo do Orlando Apollos e que no jogo do San Diego Fleet com o San Antonio Commanders, que eu acho que foi o jogo que teve maior público, foi 27.800. Se você vai ver na NFL, tipo, década de 30, 40 e 50, que é quando a NFL tava se estabelecendo para ser uma liga competitiva, esses números eram muito bons, na verdade, porque já foi muito menos. Tá, Golim, mas o futebol americano agora é o esporte mais popular dos Estados Unidos, então os números têm que ser expressivos. E foram. Quando a gente vê o jogo, principalmente do Arizona Hotshots, tinha pouca gente no estádio. O que é pouca gente? Provavelmente é porque não saíram essas informações de domingo, mas provavelmente é 10 mil, 12 mil, por aí. Então, o que acontece é... Eles realmente falaram que não é um problema, significa que foi mais do que se esperava, e isso foi muito bom. Então, a tendência é que tem que aumentar, teoricamente tem que aumentar, as pessoas têm que se motivar mais, e eu acho que vão se motivar, porque teve todas as notícias de vai começar uma liga nova, e teve todas as notícias de essa semana teve uma liga nova, olha que demais. E essa nova liga que começou, ela é legal, ela é divertida, assista, né? E aí tem gente das cidades, e muitas das cidades não tem times da NFL, então, apesar do college, tem muita gente que quer um time profissional e vai assistir, e também temos que falar sobre a televisão nesse sentido, né? E aí as audiências, a gente viu que a audiência da primeira semana foi maravilhosa, tendo superado a NBA, o que é incrível, é uma coisa realmente impressionante, mas isso é muito difícil de se manter assim. Teoricamente, se eu fosse chutar, eu acho que esse foi o ápice, e agora é complicado, cara, é muito complicado. Questão de audiência é uma coisa complicada em qualquer lugar, se é complicado no meu canal do YouTube, imagina em ligas gigantes como essas, né? Então temos que torcer, não vai ter muito o que fazer, né? Agora, qual é aquela primeira parte que eu falei lá no começo? A competitividade da liga. E parece que programado, parece que por cagada, não sabemos. Na verdade sabemos, foi por cagada. A semana 2 vai ter confrontos muito interessantes. Muito interessantes. Então é legal analisar só uma liga de 8 times, porque a gente consegue analisar com um pouco mais de detalhe questões do tipo confrontos mesmo, né? Então, na semana 1 tivemos as vitórias de Orlando Apollos, San Antonio Commanders, tivemos a vitória de Birmingham Iron e Arizona Hotshots. Todos os times que estavam jogando em casa ganharam, o que é muito interessante. Agora, primeiro que a parte legal começa com... Na prévia eu falo sobre os times e também os horários aqui, né? Então... Na semana passada, no sábado, os dois jogos foram no mesmo horário. A partir da semana 2, não. Cada jogo é em um horário. Glória a Deus. E tudo no horário de Brasília, que eu vou falar aqui, tá bom? Então, começando no sábado, dia 16 de fevereiro, às 5 horas da tarde. 5 horas da tarde, dá pra ver um joguinho, vai. Onde você vai estar 5 horas da tarde no sábado? Salt Lake Stallions e Birmingham Iron. Por que é um jogo interessante? Os Stallions perderam para o Arizona Hotshots, mas foi o time que perdeu que é o melhor. Isso eu acho que a gente pode dizer. Por quê? Eu acho que os Stallions e o San Diego Fleet são times até que bons, com potencial, que perderam e realmente cometeram muitos erros. Os times que venceram eles realmente foram melhores. Mas a questão é que o Salt Lake Stallions mostrou um potencial muito grande. Eles são muito bons, eles têm peças importantes ali. E vai enfrentar o Birmingham Iron, que pra mim, dos times que ganhou, é o que mostrou um pouco menos, assim. Então, como eu disse, dos times que ganharam ali, eu acho que San Antonio Commanders e Apollos estão lá em cima. Assim como o Arizona Hotshots, que tá em primeiro, eu acho, acima desses dois.
E o Birmingham Iron talvez não tenha mostrado tanto quando comparado a esses. Mesmo assim, o Birmingham Iron ganhou de 26-0. É que quando a gente vê o jogo, vê que não foi tão fácil assim, na verdade. Então, o jogo dos Stallions contra o Iron vai ser muito interessante. Qual que é a vantagem do Iron aqui? Eles vão estar jogando em casa, mais uma vez, lá no Alabama, em Birmingham. Que, inclusive, eles ofereceram o estádio para os Raiders, se eles quiserem jogar por lá na temporada de 2019. Falo disso em outro momento. Então, eu acho que vai ser um jogo interessante. E eu acho que quando a gente vê a NFL, que é uma liga de tantos e tantos anos, a gente vê o desempenho na temporada passada e tudo mais, então a diferença de um jogo pro outro parece um pouco menor. Eu acho que a diferença de um jogo pro outro na Alliance vai ser muito grande, porque foi o primeiro jogo da história desses times, e agora eles têm a chance de fazer um desempenho melhor, ver o que estão fazendo errado, ver o que a defesa dos outros times tá jogando, tá fazendo e tudo mais. E o interessante é que depois de 4 semanas, todo mundo vai ter enfrentado todo mundo. E eu não sei matemática, eu espero estar certo, mas eu acho que é isso, né? Porque são 8 times, então um deles enfrentam um, aí depois de 4 semanas... É, isso aí, tá. Então o jogo dos Stallions com o Iron vai ser muito interessante. Também no sábado, às 11 horas da noite, horário de Brasília, do dia 16 de fevereiro, sábado, vai ter o jogo entre o Arizona Hotshots e o Memphis Express. Pelo amor de Deus, não existe clubismo numa liga que começou há uma semana. Então quando eu digo que o Hotshots é o melhor time e o Express é o pior time, é pura estatística e desempenho de jogo. O Arizona Hotshots jogou com um time forte, que é o Stallions, pareceu isso pelo menos, e mesmo assim dominaram. O quarterback deles, o John Wolford, é muito forte, e o Memphis Express foi o único time que perdeu de 0. E quando você assiste o jogo que eles enfrentaram o Iron, você vê que realmente eles não foram bem, cara. Você vê que realmente eles têm uma dificuldade gigante de avançar com a bola, o running back não é tão bom, o quarterback cometeu erros. Então, eu acho que esse jogo dá Hotshots, mas o jogo é em Memphis, é no estádio do Express pela primeira vez. E eu acompanho os Express no Twitter e eles são bem ativos e eles estão reforçando muito essa questão. Agora é em casa, agora a gente vai virar a página. Então eu tô muito curioso pra ver esse jogo, porque uma vitória do Express em cima dos Hotshots na semana 2 seria muito interessante pra liga, já que é o teoricamente melhor time contra o teoricamente pior time, tá? Orlando Apollos no domingo às 6 horas da tarde, até porque o Brasil vai ter saído do horário de verão, né? Então a diferença diminui um pouquinho. O Orlando Apollos vai enfrentar o San Antonio Commanders às 6 horas da tarde do dia 17 de fevereiro, domingo, o que é muito legal, porque primeiro que é um pouco mais cedo, isso é maravilhoso, e segundo que o jogo é muito bom. Por quê? Orlando e San Antonio são os dois times que ganharam nos jogos de sábado, ou seja, foram os dois primeiros times vitoriosos da história da Alliance. O Orlando fez um desempenho muito bom contra os Legends, dentro de casa, jogando em casa, e o San Antonio foi muito bem contra o San Diego Fleet. Agora é importante dizer que eu acho que o Fleet é um pouco melhor do que os Legends, pelo menos me parece. Então, eu realmente acho que vai ser um jogaço entre Commanders e Apollos, porque os dois times são muito bons. A gente viu que os Apollos focam bastante numa diferença, numa variedade muito grande do playbook, e vocês viram que teve o Orlando Special, mas teve muitas outras coisas também, teve outras jogadas muito interessantes, de sair com a bola por rotas muito alternativas, e eu não esperava que ia ser assim numa liga que ainda tá começando. Eu achei que eles pudessem ser bem conservadores, parece que não. O San Antonio Commanders, por outro lado, é bem forte de corrida, o quarterback do San Antonio Commanders é muito bom, é o senhor Logan Woodside, por muitos disseram que é o melhor jogador da semana, inclusive, o cara é muito bom, então acho que vai ser muito interessante o jogo entre Orlando e San Antonio Commanders, porque, cara, são dois times muito fortes, e eu acho que são os dois times mais fortes a se enfrentar nesse momento. Mas o jogo que finaliza a semana 2, que é no domingo 17 de fevereiro, às 10 horas da noite, um horário inclusive bem mais tranquilo, porque 10, 11, meia-noite, o jogo não vai acabar tão tarde assim, pelo menos. Atlanta Legends, eu ia falar Falcons, enfrenta... outra coisa, o San Diego tá jogando em... Meu Deus, eu tô maluco. O San Antonio Commanders tá jogando em casa, o que é bem interessante também. E foi o que teve maior público, o que é bem legal. O San Diego vai jogar contra o Atlanta Legends em casa. E aí é uma questão interessante, porque são os dois times que perderam. E é o único jogo aqui em que os dois times que perderam jogam, porque Birmingham ganhou, vai enfrentar Stallions, Arizona ganhou, vai enfrentar o Memphis, e aí Orlando e San Antonio os dois ganharam, Atlanta e San Diego os dois perderam. Então isso vai ser interessante, porque a gente vai ver um dos times que perderam ganhando. Nossa, agora que capitão óbvio, parabéns. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu acho que o San Diego tem a vantagem aí,
porque eles parecem ser um time forte. A defesa parece forte, mesmo tendo perdido pro Commanders e o Commanders tendo dominado o jogo muito fácil, demorou pra isso acontecer, sabe? Quando os Commanders dominaram o jogo ficou fácil, mas durante um bom tempo o San Diego tava impondo ali a defesa tava jogando muito, e quando atacava, avançava um pouco, sabe? Mas a vantagem é que o San Diego vai estar jogando em casa, o San Antonio jogou em casa na semana passada, e isso eu acho que é bem importante. Os Legends, que inclusive tá representado pelo Randy Moss aqui, eles não são um time ruim. Eles também chegaram a dar trabalho para Orlando, e a primeira pontuação da história da liga foi dos Legends, com um field goal do Ku, que é o kicker dos Legends, né? Então eu acho que tem tudo para ser um jogão também. E eu não aposto que o San Diego vai ganhar com facilidade, não. Então quais são minhas apostas para semana 2 da Alliance? Salt Lake contra Birmingham. Eu acho que os Stallions vão dar trabalho, mas o Iron jogando em casa, eu acho que eles ganham. Arizona contra Memphis. Seria loucura da minha parte achar que os Express vão ganhar depois do que eles mostraram. Acho que os Hot Shots ganham mesmo fora de casa, mas eu tô muito curioso para ver o Memphis Express jogando. Orlando jogando contra San Antonio. Eu acho que os Commanders ganham, cara. Apesar de que os dois times tiveram dificuldade no primeiro jogo para impor o seu domínio, o San Antonio tá jogando em casa e eles parecem ter uma defesa um pouco mais forte do que o Orlando teve. Então eu aposto nos Commanders, mesmo torcendo pros Apollos. E é maluco falar isso depois de uma semana de liga. Atlanta e San Diego, eu acho que os Legends podem dar trabalho, mas eu aposto no Fleet pra esse jogo aí. É complicado, cara, é complicado. Então, 5 horas da tarde, 11 horas da noite, depois 6 horas da tarde, 10 horas da noite. Eu espero que vocês gostem. Golim, transmissão, não sei, eu realmente não sei. Teoricamente vai passar tudo no site. Se não passar tudo no site, aaf.com, e aí, eu repito, muita gente tá tendo problema com isso. Na hora do jogo, se tiver passando no site, é só você entrar em aaf.com que vai estar passando. É simples assim, você não precisa fazer nada, você não precisa entrar em algum link específico, nada disso. aaf.com, se tiver passando, vai estar lá. Se não tiver, pode ser que esteja passando no YouTube, como foi na semana 1. Se não, a pior das hipóteses são links do Reddit, que eu vou compartilhar tudo isso nas redes sociais. A única diferença é que na semana passada a liga tava bem liberal, com vídeos assim e tudo mais. Desde então, a NFL reivindicou os direitos de transmissão no YouTube. Então, os vídeos que eu postei aqui foram reivindicados pela NFL e tudo mais, então eu não sei o que eles vão fazer com a transmissão. De um jeito ou de outro, eu falo isso na semana que vem, quando eu fizer um vídeo aqui da semana 2, e nas redes sociais, durante os jogos, eu vou estar falando sobre tudo isso, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de dar um gostei aí embaixo, se inscrevam no canal, ouçam o Golim Sports, o podcast, que eu acho que vai ser bem legal, vocês vão gostar bastante, e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um grande abraço pra todos vocês.